Bom dia, povo, bom dia. Bem-vindos à volta às aulas depois das férias, 2 semaninhas de férias. Vamos voltar agora com uma matéria chamada isomeria. Tranquilo? Povo, matéria tranquila, tá? Vou tentar fazer esse conteúdo aqui em 4 ou 5 aulas. 4 ou 5 vídeos, na real, né? E tu vai ver que essa matéria aqui, ela é bem tranquila se tu souber o passado. Essa é a legítima matéria em que o passado te condena. Vai ver que tudo que tu errar de exercícios é em relação a não saber identificar uma função, não saber o que é uma cadeia aberta, fechada, aquela coisa. Então, apostila 4 e aqui está a página. Se tu verificar, olha só, com essa fórmula aqui, ó, C2H6O, eu consigo montar um álcool, eu consigo montar um éter. Tá? Eu tenho duas funções diferentes formadas pelos mesmos elementos químicos, e isso é isomeria. É a capacidade de eu, com a mesma fórmula molecular, criar substâncias diferentes. É comum na orgânica. Tá? Se tu lembra, a química orgânica possui muito mais compostos do que a inorgânica, por dois motivos básicos. Pela capacidade de formar cadeias, que na inorgânica, quando eu falo inorgânica, é quando não tem carbono. Pela capacidade de formar cadeia e pela capacidade de formar isomeria, que é comum na orgânica e a ino é ino. A ino é rara, é rara fazer isomeria. Olha só para questão de curiosidade, nota, ó, se vocês pegarem a molécula com C3H8, com essa molecular aqui, ó, tu não consegue montar duas moléculas diferentes. Mas se eu tiver C4H10, eu consigo montar dois isômeros. Se eu tiver 20 carbonos, eu consigo criar 360 mil moléculas diferentes com os mesmos átomos, só dispondo eles de maneira diferente. Por isso que existe muito mais composto orgânico do que inorgânico. Tá bom? Então essa que é a nossa dificuldade, montar os isômeros. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Olha só, vou aqui para o cantinho, vou aqui embaixo. Com a fórmula C4H8, o que eu consigo montar com essa molécula? Nota que eu consigo montar isso aqui. Ó. Cuidado que tu pode pensar em montar esse aqui. Ó. Então eu vou pedir para tu montar todos os compostos diferentes. Pessoal, essa aula aqui eu gostaria que tu parasse muitas vezes ela. Pare de assistir agora e tenta montar todas as moléculas possíveis com esses átomos aqui, ó, C4H8. Então tu vai montar esse. Esse aqui, ó. Se tu tentar montar esse, tu vai ver que esse, na realidade, esse e esse são iguais. É o mesmo, né? Consegue ver? Não consegue enxergar? Então dá um nome, ó. Dá um nome de quê? Buteno, a dupla está no 1, buteno 1. E essa? Buteno 1. Não existe duas moléculas diferentes com o mesmo nome. Então, aqui, ó, não é isômero. Tá? Seria a mesma molécula. Então, tu pode botar a dupla no meio. Nota que não pode botar aqui, que é igual. No meio. Eu posso ramificar a cadeia. Eu posso fechar a cadeia. Eu posso fechar a cadeia com ramificar. Isso aqui tudo vai aprender aos pouquinhos, tá? É só te mostrar que com os mesmos elementos eu consigo montar substâncias diferentes. E isso é isomeria. Comum na orgânica. Então, existem dois tipos de isomeria. A plana e a espacial. A plana e a espacial. Tá? A plana ela vai ser dividida em 5 casos: cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. É o que nós vamos estudar hoje. E a espacial, dividida em geométrica e ótica. A plana tem um apelido, constitucional. A espacial tem um apelido, estereoisomeria. Pessoal, vocês vão ter que gravar esse termo aqui, ó. Estereoisomeria é sinônimo de espacial. É muito comum cair para nós aqui em Santa Catarina a palavra estereoisomeria. De São Paulo para cima é muito comum aparecer a palavra constitucional. Se tu for fazer vestibular em algum lugar de São Paulo para cima, a palavra constitucional é muito comum. Ó, eu tive um aluno uma vez que ele veio de Brasília e ele me disse assim, ó, eu nunca ouvi falar de isômero plano. Ele não sabia. Ele sempre ouviu falar a palavra constitucional. Aqui para nós cai basicamente a plana. E aqui no espacial e estereoisomeria cai bastante o termo estereoisomeria.
Então, vamos ver isomeria plana. Ó. Muda a forma estrutural plana. Tá? Então, sempre tu vai comparar uma molécula com a outra. Isomeria plana, tu compara essa e essa. O que eles têm de diferente? Então, ó, isômero de cadeia, eu vou comparar duas moléculas em que a cadeia carbônica tem que ser diferente. E aí que eu disse, aquela coisa que eu disse no início. Tu tem que saber a base. Vamos lembrar? Ó? Cadeia, vamos lembrar rapidinho cadeia. Ó. Um minutinho. Cadeia dividida em aberta e fechada. A aberta tem um apelido chamado acíclica, fechada ou cíclica. Aí a fechada é dividida em dois tipos, a alicíclica e a aromática. A aromática é toda a cadeia que faz ressonância, que tem a bolinha. E a alicíclica é toda a cadeia fechada que não faz ressonância. E ainda tem a palavra alifática, estão lembrados? Alifática é toda a cadeia carbônica que não seja aromática. Ela pode ser aberta ou fechada. Então, relembrando aqui, ó. Essas duas primeiras cadeias aqui são abertas, porque tem extremidades livres, tem pontas. Essa aqui, ó, é normal, porque todos os carbonos da cadeia estão em sequência. Nunca o cloro vai ser ramificação. Essa cadeia aqui é ramificada porque sobrou esse carbono de fora. Somente o carbono é ramificação. Essa cadeia aqui é homogênea, porque na cadeia principal só existe carbono, tá vendo? Ó? Essa é heterogênea porque tem um átomo diferente entre os carbonos. Esse átomo diferente é o chamado heteroátomo. Nota que o nitrogênio não está entre carbonos, aqui está. Esse oxigênio aqui não é heteroátomo, não é, e esse cloro também não é. Tem que estar entre. E ela é insaturada porque tem uma tripla entre carbonos. Essa aqui é a cadeia saturada porque só tem ligação simples entre carbonos. Aberta porque tem extremidades livres. Normal porque todos os carbonos estão em sequência. Homogênea porque não tem nenhum átomo diferente entre carbonos. E insaturada porque tem uma tripla entre carbonos. Essa aqui é aberta porque tem extremidades livres. Ramificada porque sobrou carbono fora. Heterogênea porque tem um heteroátomo. Saturada porque só tem ligação simples entre carbonos. Só que nessa cadeia saturada existe átomo de carbono insaturado, que é esse cara aqui. Ó. Lembra? Esse é um átomo insaturado. Tá bom? Olha lá, tive que parar a aula para atender meu gato. Essas duas cadeias aqui ó, são fechadas, as três, ó, fechadas, tá? Porque formaram um ciclo. Alicíclica, porque não tem um anel benzênico. O anel benzênico isso aqui, lembra? Essa aqui é aromática por quê? Porque tem essa bolinha aqui. Ó. Essa bolinha se chama anel benzênico, representa a ressonância. A ressonância é a alternância permanente dos elétrons pi. Tá? Gira para dar estabilidade. Se não tiver a bolinha, seria alicíclica. É heterogênea porque tem um átomo diferente entre carbonos. Homogênea porque só tem carbonos no ciclo. Insaturado que tem uma dupla entre carbonos. Saturado que só ligação simples entre carbonos. Essa é polinuclear porque tem mais de um núcleo. Condensada porque tem carbono comum aos dois núcleos. Tá bom? Pessoal, não esqueça que anel eu posso chamar qualquer cadeia fechada, tá? Isso aqui é um anel alicíclico, isso aqui é um anel aromático. Então, sabemos a base, vamos lá. Isomeria. Primeira coisa que eu quero que saiba, e faça, aprenda a fazer, sempre achar molecular. A fórmula molecular tem que ser a mesma. Se a molecular for a mesma dos dois que eu estou comparando, e a estrutural for diferente, eles serão isômeros. Aprenda sempre a achar molecular, que é onde eles mais pegam a gente. Tá bom? Às vezes dão duas moléculas em que a molecular não bate, não são isômeros. Aí tu vai analisar as cadeias, ó. Aberta, fechada. Acabou. Mudou a cadeia. Ó, aberta, aberta. Normal, ramificada. Mudou a cadeia. Compare duas a duas, ó. A molecular das duas é a mesma. Se mudar a cadeia, é cadeia. São 4 itens. Vai comparar os dois. 4 itens. Mudou um dos 4, é cadeia. Aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Homogênea, nota, o N não está em carbonos, é heterogênea. Uma é homo, outra é hétero, cadeia. Tranquilo? Já vamos para o segundo caso. São 5 casos. Isomeria de posição ou posicional. Tu vai comparar as duas, acha molecular, compara as duas.
Se mudar a posição de alguma coisa igual, tu que está copiando aí, ó, põe no teu cantinho, num cantinho aí, ó. Se tu está copiando, botando no teu caderno, isomeria de posição, coloca lá, ó, isômeros de posição deve mudar a posição de alguma coisa igual, tá bom? Tu vai comparar duas, mudou a posição de alguma coisa igual, são isômeros de posição. Então, ó, C4H8, a dupla está no 1, a dupla está no 2. Mudou a posição. Nota, para ser cadeia tem que se mudar um daqueles 4 itens, lembra? Aberta, aberta. Normal, normal. Insaturada, insaturada. Homogênea, homogênea. São iguaizinhos nos 4 itens. Mudou apenas a posição da insaturação. Mudou a posição do grupo funcional. Muda a posição da insaturação, do grupo funcional, da ramificação. Tá? Então, mudou alguma coisa igual, posição. Pessoal, essa é aonde eles mais podem sacanear com a gente. Parece fácil, mas elas podem complicar muito nesse caso. Ó, o que número indica na química orgânica? Número indica apenas posição. Então, na isômeros de posição, a única coisa que muda de uma molécula para outra é o número, é a posição de alguma coisa. Legal? Terceiro caso, de 5. Isomeria é a capacidade de nós, com os mesmos átomos, montarmos moléculas diferentes. Se elas mudam na posição, posição. Se elas mudam na cadeia, cadeia. Se elas mudam na função orgânica, função. Essa é uma das mais fáceis de souber identificar a função. Por isso tem que ter em mãos isso aqui, ó, sempre. Ó. Lembra? Ó? Quais funções nós estudamos até as férias? Hidrocarboneto, álcool, enol, fenol. Álcool tem que ter OH em carbono saturado, enol na dupla e o fenol OH no anel. Aldeído, cetona e éter tem 3 oxigênios. Um oxigênio na ponta aldeído, entre carbonos cadeia heterogênea, cetona. 2 oxigênios do mesmo carbono, ácido carboxílico, sal de ácido e éster. 2 oxigênios na ponta, ácido. 2 oxigênios na ponta, um ligado a metal é sal, único que é iônico, né? 2 oxigênios no meio da cadeia, éster. Somente uma função. Tá? Eu vou arrumar aqui para vocês, tá? Tá sumindo aqui o fenol, sumiu o éster. Anidrido é a única funçãozinha que tem 3 oxigênios intercalados, lembram? Anidrido, Có, Ó, Có. Deixa eu vir para cá. As famílias 7A, nós estudamos 2, a gente não viu grinhar ainda, tá? Aleto de ácido e aleto orgânico. Aleto orgânico ou hidrocarboneto halogenado tem um radical orgânico preso ao halogênio. Se tiver o C duplo O, aleto de ácido. 5 funções nós estudamos que tem N. Temos que saber basicamente 2, amina e amida. Amina é menina, não tem bolinha, e amida tem bolinha. 2 funções têm enxofre, tio e ácido sulfônico. Tio é o S no lugar do O. No caso aqui é tio álcool. E o SO3 é o ácido sulfúrico. Então essas são as funções que nós temos que saber, pelo menos reconhecer, tem que saber. E aí nós vimos as nomenclaturas. Ó. A terminação para hidrocarboneto é O, álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona. Ácido oico. Éster e sal, eu tinha que lembrar do bico do pato. Todo ácido acaba em ico. Tira fora o ico e coloca ato, mais o nome do radical ou do metal. Oxi, conta quantos carbonos tem lado menor, oxi, mais oxi. E o que sobe do carboneto? Amina e amida. Dá uma olhadinha na revisão que foi colocada para vocês, tá? Acho que está a revisão aula 14, se não me engano. Então, ó, isomeria de função muda a função. Pessoal, que função é essa? Aldeído. E essa? Cetona. Eu gosto de fazer essa em sala de aula, lá no tempo que a gente dava aula em quadro, lembra? Eu gostava de fazer esse exercício aqui, ó, que eu pergunto assim, ó, que função é essa? Que função é essa? E tem gente que não enxerga. Tem gente que não enxerga, que está aqui escrito, ó. Ó, tem alguns de vocês que estão rindo agora, que caíram nessa. Mudou a função e função.
Ácido carboxílico e éster. Função, função. Álcool e éter. Esses três casais aqui, esses três pares aqui, são os isômeros mais comuns. Se aparecer aldeído, o isômero funcional mais comum dele se torna ácido, éster, álcool, éter. Mudou a função em função. Tá bom? Quarto caso, metameria ou compensação. Esse é o único caso em que tu teria que saber o sinônimo. Pode aparecer tanto a palavra metameria quanto a palavra compensação. O Miron usa muito a palavra metameria, mas pode ser que um outro professor use muito a palavra compensação. Pode cair. Qualquer um dos dois, tá? A fórmula molecular tem que achar, tem que ser igual, a estrutural diferente. Metameria é o caso em que as duas funções obrigatoriamente são heterogêneas e vai mudar a posição do heteroátomo. Não é posição, é metameria. Bota lá no teu caderninho, lá no caderninho no cantinho. Metameria, as cadeias devem ser heterogêneas. Todas que está comparando tem que ser heterogêneas para ser metameria. Muda a posição do heteroátomo. Compensação, lá está compensando do outro lado. Tá, ó, mudou a posição do enxofre, mudou a posição do O, mudou a posição do N. Metameria. Já perguntaram assim, ó. Faça o somatório dos isômeros de posição. E aí colocam esse exemplo aqui, ó. Tu não marca. Não é posição, é metameria. Tudo bem? Ó, vamos tentar entender melhor aqui, ó. Identifique o tipo de isômero plano que ocorre entre os pares. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. O que mudou de um para o outro? Então, aqui está ocorrendo isomeria, tá? Não vou ter sacanagem nenhuma, então a molecular das que eu estou comparando é a mesma. Mudou a posição do oxigênio. Posição. Aqui mudou a posição da dupla. Posição. Aqui, ó. O nitrogênio está entre carbonos, cadeia heterogênea. Essa cadeia é homogênea. Cadeia. Se uma é homo, outra é hétero, cadeia. Aqui, as duas são heterogêneas. E mudou a posição do heteroátomo. Ó. Aqui está no primeiro carbono, contando pela direita, e aqui está no segundo. Mudou a posição? Metameria ou compensação. Aí alguns de vocês podem estar em dúvida assim, Miron, nesse exemplo aqui, ó, não poderia ser cadeia e posição? Não mudou a posição do N? Mudou. Mudou a posição mudou o tipo de cadeia? Mudou. Pode ser cadeia e posição ao mesmo tempo? Não. Sempre um manda no outro. E eu já vou mostrar para vocês isso, tá? Só mais um caso. Último caso. Tautomeria. Tautomeria é o caso mais fácil de acertar, mas é o mais difícil de entender. Então, olha só. Esse copinho aqui a gente chama de Becker, tá? Tu pega aqui, ó. 2 Becker, bota álcool. Aqui tem álcool, aqui tem éter. Aqui tem álcool puro, aqui tem éter puro. O que os dois têm em comum? Os mesmos átomos. Tá? Então, a molecular dos dois é a mesma, a estrutural é diferente. Posso afirmar que eles são isômeros de função. Tu pode afirmar com toda certeza que eles são isômeros de função. Agora, aqui tu tem aldeído, ó. Não é álcool, se eu botasse álcool, se tu pensar que é um álcool, tem que botar um tracinho aqui, vai voltar ligações. Então é aldeído, e aqui é um enol, ó. O H na dupla é enol. Tá vendo? Tem que saber identificar a função. Pessoal, a molecular dos dois é a mesma, e a estrutural é diferente. São isômeros. Mudou a função? Função, mas não. É um caso particular. É o seguinte. Enol não existe, tu lembra? Enol é altamente instável. O enol dura menos de 1 segundo. A parte reativa da molécula é o grupo OH. O grupo OH, do lado de um carbono que tem dupla, deixa a molécula muito, muito instável. Então, na mesma hora que esses átomos, que essa molécula que é formada, os átomos sofrem um rearranjo. Rearranjo, troca de lugar, eles se tautomerizam. Tautomeria pode associar sinônimo de rearranjar. Os átomos rearranjam e trocam de posição. Ó. O que acontece é o seguinte, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, essa dupla carbono-carbono quebra
e vai em direção ao oxigênio. E esse oxigênio aqui vai ficar com 3 ligações, né? Uma mais a dupla que veio. Então, esse hidrogênio migra para o carbono vizinho, se transformando num composto mais estável chamado aldeído. Mesma coisa aqui, ó. A dupla carbono-carbono se quebra e vai em direção ao oxigênio. Esse hidrogênio aqui, ó, migra e vai para o carbono vizinho, formando uma nova função chamada cetona. Então eles ficam nesse equilíbrio o tempo todo. Tu não consegue separar um do outro. Aldo enólico, enol com aldeído, enol com cetona. Tu não consegue separar um do outro. Então essa aqui é a diferença, olha só. Isomeria de função, as duas funções orgânicas são diferentes e tu não consegue isolar, tu vai ter uma garrafinha para cada uma. Tem uma garrafa só com álcool, tem uma garrafa só com éter. O que os dois têm em comum? Os mesmos átomos. Tautomeria, as funções orgânicas são diferentes, só que tu não consegue separar as duas. Não vai existir uma garrafinha só com enol, isso não existe. Então ele está sempre misturado, sempre em equilíbrio. Tautomeria ou isomeria dinâmica é aquela que ocorre em solução. Tu vai reconhecer, é mais fácil de reconhecer porque vai aparecer sempre a setinha. Se não aparecer a setinha, pessoal, eles têm que dar uma dica. Eles vão dizer assim, ó, está em equilíbrio, está em solução. Se não falarem nada disso, os dois casos mais comuns, enol com aldeído e enol com cetona, sempre é tautomeria. Ou melhor ainda, sempre que aparecer enol é tautomeria. Tipo, ó, que tipo de isomeria ocorrendo desses dois aqui? Racha molecular, vai ver que bateu. Aí identifica a função, cetona, enol. Nem olha. Enol sabe que ele não existe sozinho. Então ele vai estar sempre misturado. A isomeria que ocorre sempre misturado, tautomeria. Aqui embaixo ele deu a dica, o equilíbrio, ele mostrou a setinha, ou chamaria cetona, enol, tautomeria. Tá bom? Aí, para nós quase estou terminando, pode ocorrer as pegadinhas. As pegadinhas que mais ocorrem, a que mais ocorre é essa de cima. Se tu pegar os vestibulares, eu vou mostrar vocês no Supercoque, lá no final do ano, as pegadinhas que o vestibular da Federal mais fez. É sempre isso aqui, ó. Que tipo de isomeria ocorreu aqui? Então a primeira coisa que tem que fazer sempre é achar molecular. Ó, aqui tem 4 carbonos, aqui tem 3. Não faz isomeria. Então essa é pegadinha, essa é a sacanagem. Tá? Às vezes tu não olha, não acha molecular e tu mataria a questão rapidamente. Legal? Aqui embaixo, ó. Então não faz isomeria porque a forma molecular é diferente, tem que ser igual. Aqui, a molecular dos dois é a mesma, C3H8O. E a estrutural tem que ser diferente. Mas não, a estrutural aqui é igual. Virou, eu não consigo enxergar que esse e esse é igual. Não consigo enxergar. Dá o nome. Lembra? Não existe duas moléculas diferentes com o mesmo nome. Nome disso aqui, ó. Propanol 2. Propanol 2. Ou, estamos estudando isomeria plana. Se é isomeria plana, tu vai comparar um com o outro. Meu dedão é o grupo H. Ó. Aqui embaixo, no primeiro exemplo. Recorta, vira e cola. Tu consegue sobrepor um ao outro? Sim. Então vem a ser a mesma molécula, não são isômeros. Tá bom? Então essas são as duas únicas pegadinhas que poderiam ocorrer para vocês. A molecular não coincidir ou a estrutural ser igual. A que mais cai é essa aqui, ó, da molecular não ser diferente. E por último é uma dica. Olha só. A fórmula molecular dos dois é a mesma, a estrutural é diferente, portanto são isômeros. Só que, aquele exemplo agora há pouco, ó, mudou a posição do oxigênio e também mudou a função, cetona, aldeído. Pode ser os dois ao mesmo tempo? Não pode. Sempre um manda no outro, um prioriza em relação ao outro. Aí tu vai usar o seguinte, ó. Tô feliz, Miron contou piada.
Tô feliz, Miron contou piada. Sempre siga essa ordem aqui, ó. Seguindo essa ordem, tu nunca vai errar um exercício. Se tu aprender a achar molecular e lembrar do tô feliz, Miron contou piada, tu mata qualquer exercício, ó. Tautomeria, função, metameria, cadeia e posição. Vamos lá? Que tipo de isomeria ocorreu aqui? Nota, ó. Não é tautomeria porque não tem setinha, não tem enol. Mudou a função? Sim, mudou a função. Acabou a função. Tá? Olha esse exemplo. Opa, deixa eu fazer aqui, ó. Agora há pouco nós estávamos em dúvida nesse, ó. Aqui. Entre esses dois. Usa. Tô feliz, Miron contou piada. Tautomeria não é, porque não está em solução, não tem a setinha. Função não é, porque a função é a mesma, ó. Amina é menina, não tem bolinha, ó. Amina. Metameria não é, porque para ser metameria, as duas cadeias têm que ser heterogêneas. Não é. Mudou a cadeia? Mudou. Cadeia. Viu? Só seguir a ordem. Legal? Então, hoje eu coloquei para vocês a parte teórica. Acabei de ver a parte teórica. Já tem condições de fazer esse exercício aqui, ó. Só que a próxima aula eu vou fazer os exercícios com vocês. Eu vou fazer uns 12 exercícios de isomeria plana. Legal? Então, se por acaso tu não conseguiu, não tiver dúvida em exercícios, a próxima aula é bem legal, bem importante, que ela vai mostrar um monte de exercícios. Fechou? Tchau, até a próxima aula.